Senhor está aqui. E onde o Senhor está, milagres acontecem. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Antes de você sentar, dá um abraço no teu irmão. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Pouco nós estamos vivos. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Culto de quarta-feira, sempre nós temos a característica de começar, após o louvor, a pregação. Então, você agora pode se aquietar. 1 Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 16. E o tema de hoje fala de santificação, fala de santidade, né? Fala de porque devemos nos santificar. O obreiro precisa entender dessa área tão importante que fala de santificação. Diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Podemos ler juntos? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. A gente sempre tira o dia da ceia do Senhor, que é sempre no primeiro domingo de cada mês. Tiramos um momento para avaliarmos as nossas atitudes diante de Deus, atitudes durante a nossa caminhada de fé. E como eu tenho vivenciado a fé no Filho de Deus? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Nós estávamos conversando lá, né, na reunião dos pastores, que nós oramos pelas famílias, toda quarta-feira, antes do culto. E como eu tenho vivenciado a fé no Filho de Deus? Como? Eu estava falando das reuniões que a gente tem, e sempre a gente conversa um pouquinho. E quando nós passamos por dificuldades, a impressão que tem é que tira aquele pino que sustentava a nossa fé, né? Começamos a perder. Parece que tudo que você sabe da Bíblia parece que desaparece. Parece que esvazia. Porque a luta parece que é maior do que a nossa fé. E é na caminhada que nós vamos ter que dizer quem nós somos. Será que durante a minha caminhada como cristão tenho buscado ser santo? Porque a santificação é também na hora do momento da luta. No momento da luta que nós vamos dizer quem nós somos. Se você é santo ou se você é um ímpio. Por que devemos nos santificar? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus fala isso. Deus nos deixou em sua palavra muitas histórias. Nós começamos a rebuscar a palavra de Deus, você vai ver muitas histórias. E essas histórias estão registradas para que possamos nos posicionar diante dele segundo os bons exemplos. Você vai encontrar exemplos ruins na Bíblia e exemplos bons. Mas Deus manda você observar os exemplos bons. E lá em Josué capítulo 3, eu falei de Josué também, né, no último domingo. Josué capítulo 3. Muitas pessoas querem ver o milagre de Deus, querem ver a glória de Deus, querem ver o agir de Deus, querem ver, né,
aquilo que Deus faz, o impossível de Deus. Mas Deus diz que antes nós precisamos tomar uma atitude de santo. Ele diz assim no versículo 5: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a santificação antecede o milagre. Interessante isso. Interessante isso, porque isso marca a nossa história. Se você quer ver milagre na tua vida, começa a observar a maneira de você viver. Como você está vivendo. Você está vivendo segundo os princípios de Deus? Se você está, amanhã o milagre vai chegar. É isso que a Bíblia fala. Santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus nos fala de Josué. A história de Josué é uma história que precisa estar gravada em nossos corações. Eu quero citar aqui alguns marcos na vida de Josué. Josué fazia parte da geração que foi liberta do Egito. Uma geração, ficou lá 430 anos no Egito, e aquela geração que Josué fazia parte da geração que saiu do Egito. As outras morreram no Egito. Mas a de Josué saiu do Egito. Josué fazia parte da geração que testemunhou a diferença que Deus faz entre o seu povo e o povo egípcio. Josué fazia parte da geração que testemunhou a vara de Moisés se transformar em cobra e engolir as cobras dos encantadores egípcios. Josué fazia parte da geração que testemunhou as águas do Egito se tornarem em sangue. Olha, um milagre atrás do outro. Né? Você vai vendo que Josué era um homem que presenciou muitas coisas. Josué fazia parte da geração que testemunhou a praga das rãs no território egípcio. Josué fazia parte da geração que testemunhou a praga das moscas e dos piolhos. Testemunhou a peste no rebanho egípcio. Testemunhou a peste sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, sobre todas as ovelhas do Egito. Josué fazia parte de uma geração que testemunhou a praga das úlceras no Egito. Vai observando a história de Josué. Isso é carga espiritual, meu irmão. Você já pode ter visto muitos milagres de Deus. Já pode ter visto Deus fazer coisas grandiosas. Já viu Deus batizar no Espírito Santo. Já viu Deus libertar. Já viu Deus curar. Já viu Deus fazer um monte de coisa. Mas na hora da prova, na hora da dificuldade, a impressão que você tem é, você se esquece de tudo. Josué testemunhou a chuva de pedra sobre o Egito. Imagina, você vê do céu chover pedra. Josué testemunhou a praga dos gafanhotos. Josué testemunhou as trevas que vieram sobre o Egito. Olha só. Josué fazia parte daquela geração que testemunhou o extermínio dos primogênitos do Egito. Josué testemunhou a Páscoa do Senhor no Egito. Josué fazia parte da geração que testemunhou a saída do Egito, quando Israel saqueou os egípcios. Josué fazia parte da geração que testemunhou a passagem pelo Mar Vermelho. Eu estou falando isso para que você possa marcar a vida de Josué como uma vida que ele viu muito a glória de Deus. Aleluia. Josué viu os corpos dos
do exército de Faraó, seus cavalos, seus cavalarianos, né? A palavra de Deus fala dessa forma, na beira do Mar Vermelho. Josué fazia parte da geração que viu durante 40 anos a glória de Deus na forma de fogo durante a noite e de nuvem durante o dia. Josué fazia parte da geração que experimentou durante 40 anos o maná de Deus, que caía do céu todos os dias durante a peregrinação do deserto daquele povo, com exceção do sábado. O pão que caía na sexta dava para o sábado, mas o de segundo não dava para terça, o de terça não dava para quarta. Que coisa interessante! Mas o de sexta era preservado de uma forma especial. Josué fazia parte da geração que experimentou durante os anos, 40 anos, no deserto, a água que Deus fez brotar da pedra. Meu irmão, esse homem era para nunca, ter dificuldade na sua fé. Pensa nisso, igreja. Josué fazia parte da geração que construiu o tabernáculo do Senhor, que após ser levantado foi cheio da glória do Senhor, cheio da glória de Deus. Josué fazia parte da geração que presenciou a condenação dos rebeldes durante a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Quantas vezes nós vemos coisas que não agradam aos nossos olhos, percebendo que as pessoas estão tomando um caminho de Datã, Abirão e de Corá. Josué fazia parte da geração que viu o Monte Sinai estremecer e fumegar com a presença do Senhor. Josué fazia parte da geração que recebeu as 2 tábuas de Deus contendo os 10 mandamentos. Josué fazia parte da geração que lutou contra Amaleque após a saída do Egito e como comandante venceu aquela peleja desbaratando o inimigo a fio de espada. Josué fazia parte da geração que saiu do cativeiro do Egito e foi um dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Dos 12 espias, somente Josué e Calebe foram os únicos que trouxeram palavras de ânimo para o povo e para Moisés. Mostra aqui o caráter de Josué. Josué era um homem que trazia o ânimo, não só para o povo, mas também para o líder. Nós precisamos ser animadores, pessoas que tragam o bom ânimo, tragam a vida. Desenho animado quer dizer um desenho que tem vida, é que o boneco mexe. Esse é o desenho animado. Josué era um homem diferente dos demais da sua geração. Em toda a sua geração, só ele e Calebe conseguiram completar a carreira. Por isso, eu quero dizer para nós que estamos nessa geração, se Josué ficasse o tempo todo olhando para o lado, Josué tinha ficado. Por isso que Deus manda a gente olhar para Jesus, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se cada um de nós olharmos para Jesus firmemente, todos nós vamos completar a carreira. Mas a questão é que o ser humano começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro. Por que a bênção chegou para ele e ainda não chegou para mim? Meu irmão, isso aí é tempo de Deus para cada um. É tempo de Deus para cada um. Josué era um servidor do líder levantado por Deus. E nós? E você?
Tem sido assim em sua vida? Será que o seu líder poderá ou pode confiar em você? Será que você é confiável ao ponto de Deus falar, do teu líder falar contigo algo e você guardar esse algo contigo? Olha. Então nós precisamos estar atentos. Josué não se apartava da porta da tenda de Moisés. Está lá escrito em Êxodo 33, 11. Vamos lá rapidinho. Êxodo 33, 11. Olha. Ele não se apartava. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Não se apartava. Era o cuidador, era aquele servidor. Quando Moisés morreu, Deus não escolheu Josué por falta de opção. Não tem mais ninguém. Não. Josué era um homem que durante a sua história demonstrou para Deus que ele era capaz de substituir o maior líder de Israel, o libertador de Israel. Deus escolheu Josué porque Josué era o substituto à altura de Moisés. Então você que está numa posição abaixo, faça com esmero, faça com amor a obra que Deus confiou a você, para que Deus possa te colocar acima. Todos possam confiar na tua vida, que todos possam confiar em você. Nós temos alguns cultos aqui na igreja que são fixos. O que é isso? Terça-feira é uma pastora que prega, a pastora Fernanda, e na quinta-feira o pastor Anderson. No sábado, também com os jovens, né? Aí ele recebe a delegação dele escolher quem ele quiser. Como é que ele vai escolher? Eu sei como é que eu escolhi. Deus me mostrou e eu preparei. Fui preparando as vidas. Essas vidas tiveram que ser como Josué. Tiveram que acampar junto à minha tenda. Tiveram que aprender a parte que cabe a Deus ensinar através do seu líder. E eu fui preparando essas vidas. Eu me lembro quando, não aqui rasgando seda, mas quando a Fernanda tinha 14 anos, que ela começou lá no culto jovem, 15 anos, ir para o púlpito pregar, eu olhava, sentava ali embaixo, ficava olhando, e eu falava, ela domina muito bem o púlpito já como garotinha, né? Imagina, garotinha nova, ela tinha um domínio de púlpito, tinha um domínio de microfone, tinha um domínio daquilo que estava transmitindo, e aí Deus foi aperfeiçoando. É assim que funciona. Glória a Deus. Então nós vemos, né? O Anderson foi desenvolvendo, chegou com muitas dificuldades aqui, né? Não estou aqui rasgando seda para ninguém, mas ele foi o quê? Evoluindo, foi crescendo. E a Bíblia diz: cresça na graça e no conhecimento. Ele foi crescendo. E quando você cresce, você recebe o quê? Responsabilidades. Enquanto a pessoa continua pensando como criança, como menino, não recebe responsabilidades. Pastor João sempre se responsabilizou com a área de ensino e foi ganhando essa responsabilidade. Daqui a pouquinho assumiu tudo. Então nós estamos no processo, igreja, de crescimento. Estou mostrando para os irmãos que é assim que funciona. Hoje a Nancy está lá na Bolívia com o pastor Marco, à frente de uma congregação. Por quê? Porque quando estava aqui à frente de alguma coisa, as coisas funcionavam.
Caía na mão dela e acontecia. Então Deus completou na vida dela o chamado. Então eu estou falando para os irmãos que, mas primeiro ela teve que ficar, teve que servir junto à tenda de Moisés, a tenda, né, do seu líder. É assim que funciona. Fale comigo assim: a palavra de Deus nos anima e nos fortalece. Josué foi fortalecido pela palavra do Senhor. E aqui no capítulo 1, Josué capítulo 1, veio a primeira dificuldade na vida de Josué, né? Quando Moisés morreu. Ele diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué foi fortalecido pela palavra do Senhor. Josué foi estimulado por Deus. Josué recebeu de Deus força e ânimo. Amém, queridos? Amém. Josué estava abatido e assustado com a morte do seu líder. A referência dele na terra morreu. E não era um líder qualquer. Moisés era um líder especial. Moisés falava com Deus face a face. Moisés orava e Deus respondia. Moisés foi protegido por Deus em todas as suas batalhas. Mas Moisés só falhou durante uma ordem de Deus. Deus havia dito para Moisés falar a rocha. Mas Moisés, irado, feriu a rocha. Uma vez o João estava dando uma palestra que eu não me lembro se foi a escola bíblica ou se foi um culto de quarta-feira, e Deus mostrou a ele que a rocha só pode ser ferida uma vez. Aquilo não foi? Você lembra disso, irmão? São marcos, são informações. Jesus é a rocha. Jesus só foi ferido uma vez e acabou. Aleluia. A Igreja Católica crê que a cada comunhão, a cada consagração dos elementos, Jesus desce e se sacrifica de novo, é ferido novamente. Mas a palavra de Deus diz que não. O sacrifício dele foi perfeito, uma vez para sempre. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Um líder nunca deverá praticar nada debaixo de ira. Isso é ensino, hein? Você está irado, não faz nada, engole. Não faz nada, é melhor. Quantos irmãos e irmãs fazem bobagem quando ficam irados? Moisés fez bobagem quando ficou irado. Ficou cheio de ira, e a Bíblia diz o que? Irado, mas não pequeis. Moisés pecou. Moisés pecou. Um crente nunca deve praticar nada debaixo de ira. Você ficou agitado, ficou... Meu irmão está naquele ponto de
parece que vai ferver, segura a onda, engole, sai de perto, se afasta, se aparta da ira, se afasta, desvia-se do furor. Olha, a Bíblia fala isso. Então nós começamos a ver. Josué presenciou estes fatos e os guardava no coração. E Josué recebe uma ordem de Deus: atravessar o Rio Jordão. Aqui está a ordem de Deus: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus de Josué. Aleluia. O mesmo Deus do seu pastor é o mesmo Deus seu. É isso que Deus fala, né? Você se encontra debaixo das mesmas promessas que Deus deu ao seu pastor. A promessa que está sobre a minha vida, quando Deus me chamou ao ministério, essa promessa dessa é como uma família. A chamada de Deus para o marido, a responsabilidade de Deus para o marido desce sobre a esposa e sobre os filhos. É assim que funciona. É a hierarquia de Deus. É a maneira de Deus derramar. Josué se encontrava ao lado do Rio Jordão. Deste lado havia a glória de Deus manifestada através do fogo e da nuvem. Deste lado havia maná todos os dias. Deste lado havia água, a rocha estava ali. A Bíblia diz que a rocha seguia Israel. Que coisa tremenda, como é que pode? Não me explica. Não dá para explicar, meu irmão. A rocha seguia, imagina, Israel andava e viu uma rocha atrás, andando, jogando água. Meu Deus do céu, vai explicar isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, fala isso. A rocha que seguia Israel, que sustentava Israel, que saciava a sede de Israel no deserto, era Cristo. Deste lado, as sandálias dos pés e as vestes não envelheciam. Meu irmão, tu imagina a mesma roupa, 40 anos, o mesmo sapato, 40 anos atrás. Os caras estavam lá na beira do Jordão. Olhavam para o outro, pô, meu irmão, tu nem trocou a roupa. Não envelhecia. Você imagina você com a mesma roupa, 40 anos no deserto. Meu irmão, é coisa que não dá para entender com essa mente. Ultrapassa a mente humana. É loucura para os que se perdem, mas para nós, a igreja do Senhor, é poder de Deus. Aleluia. É o poder de Deus que faz isso. Do outro lado do Jordão, o fogo se apagaria, a nuvem deixaria de ser vista, o maná não cairia mais do céu, a água não brotaria mais da rocha. Agora todo aquele povo passaria a viver uma nova realidade com Josué no comando. Você imagina isso? Mudou o comando, vai mudar toda a estrutura. Quando a Dilma estava no comando, entrou o Temer, o que aconteceu? Mudou os ministros todos, mudou tudo, muda a política, muda isso, muda aquilo. Não é assim que acontece? E Josué tinha que passar o Jordão. Josué capítulo 1, versículo 10 em diante diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, olha, tinha que prover comida. Acabou o maná vai acabar, meu. Vocês agora têm que começar a arrumar comida, para não ter murmuração. Olha, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuires. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra, do lado de cá do Jordão, tá, amados?
vossas mulheres, vosso menino e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Deus concede a Josué o comando de todo Israel. Todos os príncipes estavam submissos a Josué. Deus faz desta maneira, Deus chama e capacita. Deus trabalha a favor daqueles que Ele levanta como líderes. E glória a Deus por isso, igreja. Josué envia 2 espias até Jericó. Ali, aqueles espias fazem uma aliança com a casa de Raabe. Chega um momento tão esperado por Israel, entrar na terra prometida. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de ti. Precisava acontecer um grande milagre para Israel ultrapassar o Jordão. A Bíblia descreve que o Jordão estava no momento da maior cheia. Como é que aqueles homens ultrapassariam se não havia viaduto, se não havia ponte, se não havia como ultrapassar o Jordão? Eu quero dizer para os obreiros desta noite, a palavra do seu pastor é a mesma de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, no meio de nós. Nós estamos chegando no final de 2017, um ano difícil, um ano de crise, um ano de iniquidade se multiplicando. Hoje eu vi um vídeo de me arrepiar, não dá nem para contar muito, uma aula prática de uso de camisinha numa sala de aula com meninas. Coisa terrível. Coisa terrível. A iniquidade se multiplicando. Um ano de esfriamento de fé em muitos cristãos. Mas Deus nos orienta à santificação. Uma vida exercitando a santificação. Fala para o teu irmão: viva intensamente a santificação. Esta é a proposta de Deus para a sua igreja. Amém. Para o seu povo. Sede santos, porque eu sou santo. Você, como Josué, tem experimentado e testemunhado as grandes maravilhas que Deus tem realizado no nosso meio. Nós temos visto a boa mão do Senhor. Josué dava a verdadeira importância à arca do Senhor. Primeira coisa que Josué cuida é da arca do Senhor. A arca do Senhor hoje não pode ser aquela arca que era no Velho Testamento. Porque aquela arca do Velho Testamento, a Bíblia diz que é para a gente esquecer ela. Dela nós não podemos nos lembrar. Jeremias 3, capítulo 3, versículo 16 fala isso. Você não deve nem se lembrar da arca. Mas o que as igrejas hoje estão fazendo? Parece que estão perdendo o juízo. Foram lá para o Velho Testamento, antes do Jordão, pegaram a arca, estão trazendo uma arca e botando aqui. E pior é isso, que não é a arca verdadeira, é uma réplica. Mais ou menos pensando agora, imagina um assaltante assaltando alguém com uma réplica. Se precisar apertar, ele não tem como apertar.
A hora que eles precisarem da arca, a arca não vai falar. Você está entendendo a profundidade disso? É uma réplica. Oh Deus! Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Estas atitudes agradaram profundamente a Deus. Hoje a arca é o Senhor. Hoje a arca é o nome de Jesus. Hoje a arca é a palavra de Deus. Hoje nós somos portadores da palavra, do nome, do Espírito. Nós não podemos abrir mão disso. Mas o que temos visto, as pessoas fazendo uso de objetos, como se aqueles objetos fossem resolver os problemas dele nos dias de hoje. Eu vou falar um pouquinho mais forte agora, porque está sendo transmitido. Eu quero falar diretamente para quem assistir esse vídeo. Quando você entra nesse nível de fé, você está negando o novo pacto que é Jesus. Você ainda está no velho pacto, está ainda na arca, ainda está no candelabro, está nos elementos que Deus diz que caducou. A palavra de Deus fala caducou. Não serve mais para nada. Quando uma pessoa caduca, ela tem que sair, tirar dela do serviço, tem que tirar ela das atividades todas. Esses elementos caducaram. E hoje as igrejas estão trazendo os elementos do velho pacto para colocar no altar. Estão fazendo a obra do anticristo, porque o anticristo nega que Jesus veio em carne. Você que está assistindo, observa isso. E a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Então nós não podemos fazer uso do velho pacto, dos elementos do velho pacto. Tem igrejas que construíram até o templo, reconstruíram até o templo. Não ficaram satisfeitos só com a arca ou com alguns elementos da antiga aliança. Trouxeram também o templo, negando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Podem falar de Jesus, mas negam pelas suas obras o que Jesus manda nós caminharmos na fé, no seu nome, caminharmos na fé, na sua palavra, caminharmos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu pergunto para você, você tem tomado atitudes que têm agradado a Deus? Deus disse a Josué: hoje começarei a te engrandecer o nome. Quando nós tomamos a atitude que Deus determina, obreiros do Senhor, Deus começa a engrandecer o nosso nome. Quem vai me levantar não é YouTube, não é Facebook, não é Zap, não é nada disso. Quem vai levantar o meu nome é o Senhor dos Exércitos, quando eu obedecer a sua palavra. Quando eu o santificar na minha vida. Aleluia. Capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós,
e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque, olha o versículo 13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, olha o nome do Senhor aí, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Deus se revela a Josué ao parar o Rio Jordão. Imagina Deus parar o Rio Jordão. Deus botou uma barreira. No momento mais difícil da travessia, Deus se manifesta a Josué como Deus que tem domínio sobre a natureza. É assim que acontece com os servos do Altíssimo. Deus se manifesta nos momentos mais difíceis, igreja. Como Ele mesmo se intitula o Senhor de toda a terra. Quando nos santificamos, vemos os milagres de Deus. Você quer ver milagres de Deus em sua vida? Santifique-se. Separe-se do pecado. Separe-se do mundo. Separe-se da injustiça. Fuja da aparência do mal. Largue a idolatria. Abandone a impureza. Purifique o seu linguajar. Abandone a velha vida. Viva a vida proposta por Deus. Ame a palavra. Ame a casa do Senhor. Ame a obra de Deus. Ame o culto a Deus, igreja. Ame os seus irmãos. Aleluia. Aleluia. Tenha os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Amém. Você quer ver Deus operar na sua vida? Santifique-se. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus nos chama à santidade. E Deus exige de cada um de nós a santidade. Sede santos. A ordem de Deus é sede santo. Fala para o teu irmão, sede santo. É imperativo, igreja. Temos de nos tornar santos. Deixa o Espírito Santo te convencer desta verdade. Não é exagero de igreja, não é exagero de pastor. Isso não é uma denominação que determinou você ser santo. É Deus, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, a toda a pureza, a toda a santidade, a comunhão com os santos, a uma nova vida em Cristo Jesus. Através da santificação, nós seremos curados, você será curado. Aleluia. Através da santificação, você será liberto. Aleluia. Através da santificação, você será abençoado. Aleluia. Através da santificação, você será próspero. Aleluia. Através da santificação, você será uma bênção. Aleluia. Aleluia. A santificação é uma exigência de Deus para o seu povo. Amém, igreja? Aleluia. Você pode repetir esta frase comigo? A santificação é uma exigência de Deus para a minha vida. Aleluia.